Boa tarde a todos. Para mim é uma honra, um prazer imenso estar aqui hoje representando a Associação Nacional dos Juristas Islâmicos, a ANAJ, nessa casa que é referência para todos nós. E agradeço ao IAB por abrir as suas portas para um evento de tamanha importância, né? de tanta relevância como esse. Com certeza, nos dias de hoje, com tanta intolerância que se tem presenciado, principalmente na internet, que é um grande veículo de alastramento, né, de intolerância principalmente religiosa, abrir a porta para um debate como esse é essencial, é importantíssimo. Para a gente é um prazer estar aqui hoje. Agradeço ao presidente da Comissão de Liberdade Religiosa do IAB, doutor Gilberto Garcia, ao doutor Jaicemar Lima também, pela paciência, o contato desde o início para a composição dessa mesa. E lhes parabenizo, porque são eventos como esses que com certeza vão fazer a diferença nos quadros estatísticos e na realidade do nosso país daqui para frente. Pois bem, vamos lá. Nós sabemos que temos o direito de discordar, mas nós temos também, ao mesmo tempo, o direito de respeitar. Temos o direito de discordar, mas não o direito de desrespeitar ninguém. Então, é baseado nisso e nessa troca de conhecimento que a gente está fazendo aqui hoje e sempre é feita nesses eventos, a gente vai poder aumentar o nosso conhecimento para que a gente possa ter uma convivência mais harmônica e pacífica. Não basta se falar em direito, a gente tem que aplicar o direito. Não basta se falar em respeito, a gente tem que praticar o respeito. É assim que funciona. Bom, a minha mesa ela vai tratar dos desafios que o Islã encontra no ordenamento jurídico brasileiro. Só que, antes disso, eu preciso falar um pouquinho da Sharia. Dela muito se fala, vocês já devem ter ouvido, mas muito pouco se conhece. A Sharia, na verdade, ela vem da palavra árabe que significa caminho das águas. E a água, o caminho das águas, a água ela tem um jeito específico de sobrepor os obstáculos, de contornar os obstáculos. E a Sharia, ela vem, ela deriva da palavra, ela tem origem na palavra árabe com esse significado. Quando a gente fala em caminho das águas, a gente fala na relação que a gente deve ter com todos. É uma relação diplomática, uma relação política, uma relação social, tradicional. Deve ser essa, baseada nesse conceito. Bom, mas a Sharia, na verdade, além dessa origem, ela carrega o significado de ordenamento islâmico ou regras islâmicas. A Sharia ela é o conjunto a normatização das regras islâmicas. E aí, dito isso, eu gosto sempre de falar que as pessoas costumam alarmar muitas vezes algumas pessoas da sociedade quando dizem cuidado, a Sharia está se implementando no Brasil. E aí se cria com isso já se cria uma indisposição. Ninguém sabe o que é Sharia, mas já que as pessoas mandaram tomar cuidado, é melhor tomar cuidado. Não deve ser muito bom. E em relação a isso, o que eu tenho para dizer e informar é que, na verdade, a Sharia já está instalada no Brasil. A Sharia se instalou no Brasil com a vinda do primeiro muçulmano para cá e a prática da religião islâmica. O que a gente está fazendo hoje é praticar a Sharia. A Sharia são regras islâmicas, por exemplo, que me dizem que eu devo usar o hijab, que é o véu islâmico, ou eu estou implementando a Sharia nesse momento. A Sharia me diz que eu tenho que buscar o conhecimento, tenho que dissipá-lo, tenho que adquiri-lo. E hoje a gente está fazendo isso, a gente está numa troca de conversas, tantas mesas tão interessantes. Entre hoje e amanhã, o IAB vai receber inúmeras associações jurídicas,
inúmeras pessoas que vão discursar sobre esse tema de tamanha relevância. A gente tem que aproveitar essa oportunidade e essa troca é prática da Sharia também. Então, a Sharia não é nada assustador como algumas pessoas pensam. A Sharia, na verdade, é esse conjunto de regras que regem a vida do muçulmano e regem em todos os sentidos. A religião islâmica, ela não se caracteriza só como uma religião. A gente chama, em árabe, existe a palavra din. Então, é din al-Islam, o sistema islâmico. Você não é muçulmano só dentro do templo, você deve ser muçulmano em todas as ocasiões e situações da sua vida. Então, a Sharia, como vocês preferirem, eu posso usar a palavra Sharia, ou regras islâmicas, as regras islâmicas, elas se colocam em todos os sentidos. Na relação minha comigo mesma, na minha relação com Deus, na minha relação com o meio ambiente que me cerca. Então, a fauna, a flora, a preservação do meio ambiente, o bom trato aos animais. A Sharia se coloca e normatiza também a vida dos muçulmanos com as outras pessoas, sejam elas muçulmanas ou não. Essa é a Sharia. Não existe nenhum bicho de 7 cabeças, como muitas vezes se tenta colocar e se disseminar na internet, né? Bom, e qual é o objetivo principal da Sharia? O objetivo principal das regras islâmicas é trazer o equilíbrio à vida do ser humano. Esse é o objetivo principal da Sharia. Também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Está mais fácil do que parecia, né? Vamos lá. Então, como eu já expliquei para vocês, a implementação da Sharia está em tudo isso que a gente está fazendo agora, na oração que eu fiz antes de vir para cá, porque os atos de adoração são regras estabelecidas pela Sharia, os atos de convivência são regras estabelecidas pela Sharia também, e a Sharia, como lei divina, ela tem os seus pilares básicos. Ela tem o que a gente poderia equiparar às nossas cláusulas pétreas. Então, são os pilares nos quais as regras islâmicas estão alicerçadas, que são valores universais, são valores que a gente já conhece. Por exemplo, o direito à vida. Deus diz no Alcorão, quem mata uma pessoa é como se tivesse matado toda a humanidade. Isso já foi prescrito para os religiosos antes do Islã também. E quem salvar uma vida é como se tivesse salvo a vida de toda a humanidade. Então, esses são valores universais. E esses valores universais, para eles estarem protegidos de uma intervenção maléfica do homem, eles são considerados, então, imutáveis. Assim como nós temos as cláusulas pétreas no nosso ordenamento jurídico, a Sharia também tem os seus alicerces e as suas cláusulas pétreas. Vamos lá. Bom, a Sharia, ela tem por objetivo garantir 5 aspectos da vida do ser humano. São 5 aspectos que ela se propõe a garantir. Em árabe é chamado de maqasid al-Sharia, significa os propósitos da Sharia, que a gente pode traduzir de novo como propósitos do ordenamento das regras islâmicas. Quais são esses 5 propósitos? Só para vocês poderem entender e eu poder entrar, então, no ordenamento jurídico brasileiro. Os 5 aspectos da Sharia, a gente já soube, já viu que a Sharia tem por objetivo principal o equilíbrio da vida do ser humano e, em consequência, de toda a sociedade. Ela tem por objetivo também garantir 5 aspectos da vida do ser humano. Quais são? Garantir a liberdade religiosa de todas as pessoas, independente da fé. Para a religião islâmica, a liberdade religiosa não é um assunto novo. Não é um assunto, na verdade, nada novo. A primeira vez que eu ouvi falar num tratado de liberdade religiosa, eu ainda era uma criança. Quando estudando sobre o islamismo, eu aprendi que o profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja com ele, quando se estabeleceu em Medina, na cidade de Medina, quando estabeleceu o primeiro Estado Islâmico, estabeleceu com as tribos
aos arredores da cidade de Medina e as tribos que viviam também dentro de Medina, a maioria delas tribos judaicas e cristãs, um tratado de liberdade religiosa. Eu acredito que tenha sido o primeiro da história da humanidade, não posso garantir, porque não estudei a fundo também o tema, mas há mais de 1.400 anos atrás, o profeta Muhammad estabeleceu a liberdade religiosa daquelas tribos, estabeleceu a garantia de segurança para aquelas pessoas dentro de um Estado Islâmico. Quando eu falo Estado Islâmico, pelo amor de Deus, não confundam-se com ISIS, Daesh, nada disso, Al-Qaeda, nada disso. O Estado Islâmico tem requisitos que não são verificados por nenhum desses grupos. Na verdade, esses grupos são grupos terroristas que devem ser combatidos, que nada tem a ver com o Islã, que usam a religião como pano de fundo. Isso é prejudicial para quem segue a religião de maneira séria, de maneira correta, de maneira coerente. Bom, além do Tratado de Medina que foi feito, então, no estabelecimento do primeiro Estado, eu gosto de usar também o exemplo da Igreja do Santo Sepulcro. A Igreja do Santo Sepulcro é localizada em Jerusalém e a família que abre e fecha essa igreja todos os dias é uma família de muçulmanos palestinos. Por quê? Num exemplo riquíssimo, numa troca de tolerância religiosa inigualável, como poucas vezes a gente pode assistir. Agora eu não me recordo direito se havia uma rixa entre dois grupos ou duas famílias que disputavam as chaves da Igreja do Santo Sepulcro. E como eles não conseguiram chegar num denominador comum, eles decidiram, por bem, entregar as chaves a uma família de muçulmanos palestinos que ali viviam. E até hoje essa tradição se mantém ao longo de tantos anos. Esse é um exemplo de tolerância. Um belo exemplo de tolerância. Deus diz no Alcorão Sagrado, não há imposição quanto à religião, e diz também, dialoga com eles da melhor maneira, da maneira mais benevolente. Em relação aos adeptos do livro, como respeitosamente são tratados os judeus e cristãos no Alcorão. Bom, então, e quando a gente diz isso, não há imposição quanto à religião, a gente diz porque a religião ela precisa de convicção. Se você não tem convicção, se você não ama adorar aquilo, ou acreditar naquilo, se você não conhece o que você está acreditando, a sua fé não tem embasamento nenhum, ela não tem força, ela não tem alicerce. Se você só repete por manipulação, por indução, por ignorância, por desconhecimento, a sua fé não é alicerçada. É preciso que o conhecimento exista para que haja convicção, que já foi precedido, então, de uma escolha daquela crença pela pessoa. Ao muçulmano não é... Quando eu digo não existe imposição, além do versículo alcorânico, eu posso usar a própria criação de Deus, quando Deus estabeleceu o livre-arbítrio entre os seres humanos. Não são os muçulmanos que vão proibi-lo, por exemplo. Então, nós acreditamos na convicção religiosa, achamos que é o melhor caminho para a busca do conhecimento e para a conscientização também da existência de Deus, e a diversidade religiosa, a prática de outras crenças, é também resguardada pelas regras islâmicas perfeitamente. Bom, então, o primeiro aspecto da Sharia, eu falei garantir a liberdade religiosa. Vamos para o segundo, que é a preservação da consciência do ser humano. Porque a consciência do ser humano é o que eleva o ser humano. Um ser humano sem consciência é um ser humano sem dignidade também. E é por isso que o Islã proíbe qualquer forma de... o consumo, por exemplo, de produtos inebriantes, como álcool, como drogas, e qualquer outra forma de manipulação que não seja o livre convencimento para que as pessoas se conscientizem e façam suas escolhas de forma consciente. O terceiro aspecto é a garantia da vida. Preservar o ser humano no seu aspecto físico, mental e espiritual.
É por isso que tudo aquilo que faz mal ao corpo, à mente ou ao espírito é condenado, proibido pelo Islã. Em contrapartida, tudo aquilo que faz bem à mente, ao corpo e ao espírito é liberado, admitido e até incentivado pelo Islã. O quarto aspecto seria a preservação da genealogia do ser humano. É por isso que o Islã proíbe terminantemente a fornicação e o adultério, qualquer outra forma de relação fora do casamento ou extraconjugal. E o quinto aspecto, que a Sharia, que as regras islâmicas procuram garantir, é o direito ao patrimônio. Então, ninguém pode tomar o patrimônio de outro, seja ele muçulmano ou não. Eu não estou autorizado a invadir, a destruir, a me apossar de algum bem de outra pessoa pelo Islã. Então, a gente vê algumas condutas de pessoas não coerentes, invasões, mas isso não se coaduna com as regras islâmicas. Então, a gente pode perceber que os valores da Sharia, os valores das regras islâmicas, são valores universais, que a gente já conhece, os que são universalmente conhecidos e protegidos. E aí, para fechar o entendimento sobre a Sharia, eu queria registrar aqui que a primeira regra da Sharia foi a seguinte palavra: leia. Não foi siga cegamente, não foi pratique, foi leia. Porque a busca do conhecimento é o início para todo o caminho de conscientização e um bom convívio, uma convivência harmônica entre todos, seja numa família, em todos os graus de uma sociedade. Bom, fechando esse entendimento sobre as leis islâmicas, eu queria dizer aqui, na verdade, o que eu vou dizer aqui não é novo para ninguém, né? Nós vivemos tempos difíceis, tempos em que os estados vivem surtos autoritários, vivem surtos de intolerância. São períodos chamados pelos sociólogos de movimentos pendulares, onde se busca um equilíbrio do pêndulo e não que ele vá de um extremo ao outro, porque isso é sempre prejudicial para o convívio em sociedade. E para resguardar os nossos direitos em momentos como esse, nós temos que entender o perfil político constitucional em que o ordenamento jurídico brasileiro está alicerçado. Nós precisamos entender o arcabouço jurídico brasileiro. O Estado brasileiro é definido pelo artigo 1º, caput da Constituição, como um Estado democrático de direito. E essa ideia traz embutida a ideia de um Estado social democrático de direito, diferente da ideia formal de um Estado formal de direito, que é a ideia que a gente via no século XIX, por exemplo, quando havia uma ideia de igualdade de lei para todos, a lei era igual, mas as partes não eram iguais. Podia-se falar em isonomia das leis, mas não das partes. Então, a lei era a mesma para o industrial e para os funcionários que trabalhavam 18 horas, fossem eles crianças, homens, adultos, idosos, mulheres. Não há de se falar em justiça quando a gente não traz para o mesmo nível de igualdade. Já no primeiro período de direito, a gente aprende o quê? Que a igualdade consiste em tratar de forma desigual os desiguais na medida de sua desigualdade, com o intuito de dirimi-la, dirimir a desigualdade. E é isso que a gente tem que procurar fazer. As nossas diferenças, a gente tem que conviver com as nossas diferenças, nós temos que aprender a conviver com as nossas diferenças, de nos aceitarmos. E esse é um dever do Estado também. É um dever constitucional do poder público. O agente público que não age assim, ele acaba praticando abuso de poder. O agente público que não age por autoridade,
que pratica abuso de autoridade por desvio ou por excesso, nesse caso vai praticar abuso de autoridade por omissão. Por não levar o direito àquela pessoa, mesmo esse direito estando constitucionalmente garantido. No Brasil, cerca de 92% da população se declara adepta de alguma religião. Isso é um número muito expressivo, né? E o Estado, ele garante a liberdade religiosa, liberdade de crença e liberdade de culto religioso também. Nós somos um país laico porque não temos uma religião oficial, porque não temos o nosso ordenamento jurídico atrelado a uma religião. Mas a laicidade, que é a inexistência da religião oficial, ela não pode ser confundida com o laicismo, que é a aversão, é o anteparo, é o ódio à religião. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Nós temos que entender que a estrutura legal do nosso país, a gente tem que entender qual é essa estrutura para poder defender os nossos direitos. Não é mesmo? Todos que agem com intolerância estão agindo contrariamente ao modelo que o país escolheu para o convívio da sociedade. Essa é a nossa realidade. Acreditamos como muçulmanos que Deus diz o seguinte: e prescrevi para mim mesmo a misericórdia. Nós acreditamos que Deus é misericórdiosíssimo. E eu brinco com esse dito, dizendo o seguinte: o Estado brasileiro de Direito, com a Constituição de 5 de outubro de 1988, prescreveu a si mesmo a dignidade humana, que é o princípio norteador e é o alicerce de todo o nosso ordenamento. Na verdade, ele encontra-se no artigo 1º, inciso 3º da CF, isso não deve ser novidade para ninguém aqui, mas ele se encontra tão forte nessa... tão forte dentro do nosso ordenamento jurídico, esse princípio da dignidade humana, que ele passou a reger todos os ramos do direito. De modo que hoje o direito penal passou a ser um direito penal constitucional. O direito processual penal passou a ser um processo penal constitucional. O princípio da dignidade humana, ele está ativo, ganhou muita força no mundo todo, durante o século XX, que veio nesse movimento de quebra da formalização do direito. E é muito importante a gente elevar esse princípio. É da ideia de dignidade humana que se derivam, então, os princípios da isonomia, da igualdade, enfim, dentre tantos outros. O Estado tem o dever de evitar que o cidadão se sinta discriminado. E para ilustrar isso, eu cito o professor Capês quando diz: a pessoa vale pelo que ela é, por sua disposição ao trabalho, sua generosidade, por seu caráter, por suas convicções. E ela não pode ser perturbada, turbada ou ameaçada em função disso. E mais, desde que suas convicções não tendam a humilhar, a ofender ou a atingir terceiro, ela tem o direito absoluto de expressar essas convicções, seja através de uma vestimenta religiosa ou de qualquer outra forma. O professor Capês foi muito feliz quando disse isso, e protegendo também baseado na nossa Constituição, e disso deriva o dever da autoridade pública, que é a primeira, que é a autoridade pública que tem a primeira ação em coibir, em coatar qualquer incipiente manifestação de ódio. Porque essa manifestação de ódio, de intolerância, de racismo, essa manifestação, ela tem uma grande possibilidade de se transformar num ato de violência. Então, a autoridade pública, ela tem essa obrigação. E essa obrigação, o professor Capês diz ainda que ela se dá de duas maneiras. Da maneira policial
através da inteligência, de escutas telefônicas, para proibir movimentos que pratiquem atos de violência na sociedade, e numa segunda maneira, a maneira social, que é a que a gente está fazendo agora, debatendo, conhecendo, indo ao encontro das ideias. Temos o direito constitucional, o direito humano, essencial, básico, e devemos respeitá-lo. Devemos respeitá-lo com muita força, com muita veemência. Um Estado cujos agentes públicos e representantes não respeitam o direito constitucional, então, é um Estado que não cumpre a sua Constituição. Esse agente deve responder com base, então, na Lei de Abuso de Autoridade. Agora, em 3 de janeiro de 2020, nós temos o quê? Entrando em vigor a nova Lei de Abuso de Autoridade. O artigo 13 dessa nova lei o artigo 13 dessa nova lei trata da liberdade religiosa no país. Também, mais uma vez, mais uma legislação vindo regular a nossa liberdade de expressão religiosa. E a nossa Constituição diz que a igualdade nesse país não é só de fazer as leis para todos, mas que o Estado deve atuar, ele é obrigado a atuar na prevenção e de forma que as pessoas que aqui se encontram sintam-se efetivamente protegidas. Efetivamente protegidas. Por maiores que sejam as desigualdades, o Estado não pode se eximir ou parar, ele deve continuar incessantemente até que cessem essas formas de discriminação ou que sejam, pelo menos, dirimidas. O artigo 5º caput da nossa Constituição fala sobre o direito à isonomia, sobre o direito à vida, à honra. O seu inciso 6º assegura a liberdade de culto e de convicção religiosa. A mesma Constituição, no artigo 42, considera o racismo como crime imprescritível. A nossa Constituição, nesse sentido, ela é mãe. Nós temos uma vasta legislação constitucional. O que a gente precisa agora é de políticas públicas que implementem esses mandamentos e de legislações infraconstitucionais tão humanas quanto a nossa Constituição. Nós temos também a Lei 7.716 de 89, que foi alterada também em 97, acrescentando como crime de racismo, além de cor e raça, também por etnia, por religião ou procedência nacional. E nós devemos, não só o STF, a guardião das nossas leis, da nossa Constituição, todos nós somos. Nós somos quando vivendo a situação de um crime ou presenciando o crime de intolerância, buscamos os nossos direitos. Quando fazemos cumprir a Constituição, estamos guardando a nossa Constituição também. A intolerância agride de forma muito intensa a dignidade humana e é por isso que ela deve ser combatida. E nós temos que falar acerca da intolerância porque ela é um obstáculo à liberdade de crença, à liberdade de culto. No Brasil, desde que o exercício da sua religiosidade não viole a ordem, a segurança e a saúde pública, a sua prática é liberada em território nacional. Então, todas as religiões que aqui estão e permanecem têm seu direito assegurado pela Constituição em se expressar livremente, obedecem às leis constitucionais. E a Sharia, nesse sentido, é muito interessante colocar, porque a Sharia, nesse sentido, quando o muçulmano está sob leis não islâmicas, né, do aspecto do ordenamento jurídico vigente no país, a Sharia diz, não contrariando as regras islâmicas, devemos nos submeter a elas. Devemos nos submeter a elas. Então, não há confronto, não há conflito entre as regras islâmicas e regras seculares que preservam a dignidade do ser humano. Bom, mas é importante dizer,
também que quando eu exerço um direito de modo que eu violo a dignidade do outro e ultrapasso esse limite, ultrapasso o limite do exercício do meu direito, eu pratico então um ato de intolerância que pode se caracterizar e não pode se esconder atrás do direito à liberdade de expressão. Porque o meu direito, ele não pode ser violado de modo a ferir o direito do outro. A nossa Constituição não permite isso. Correto? Mas hoje a gente vê na internet acontecendo muitas coisas. A internet é terra de ninguém, como se diz, né? E a gente vê, muitas vezes, o crime de intolerância não é falsificado a palavra, mas disfarçado, camuflado de liberdade religiosa. E nesse momento, quando a gente leva o poder público, os agentes públicos, eles têm que perceber isso também. Porque, como dito, e como a nossa Constituição coloca, muito bem coloca, o exercício do meu direito não pode violar o exercício do direito do outro. Bom, a ANAGE, ela tem atuado, a Associação Nacional de Juristas Islâmicos, a qual eu represento aqui hoje, ela tem atuado principalmente em ações contra grandes provedores, que respondem também pelo conteúdo que disponibilizam nas redes, armazenam e disponibilizam nas redes. E tem sido o foco principal da ANAGE hoje, em função do que vem acontecendo no meio virtual. A intolerância é um estágio perigosíssimo da convivência humana, e uma vez que ela consiste na perda da capacidade de enxergar o outro, eu só consigo enxergar a mim, aquilo que me diz respeito, aquilo que me interessa, eu não consigo enxergar o que é necessário para o outro, o que é direito do outro, o que é costume do outro, o que é religião do outro. Quando eu só consigo me enxergar dessa maneira, então eu tenho que tomar muito cuidado, porque muito provavelmente eu seja um intolerante. A gente tem que tomar muito cuidado no jeito de encarar as coisas e de exercer o nosso direito. Na verdade, nós sabemos que esses direitos, como eu já coloquei aqui, eles são garantidos constitucionalmente. O que a gente deve fazer é garantir o exercício desse direito. É o exercício desse direito que está em perigo. E é preciso que haja engajamento, conscientização, educação, tanto dos servidores tanto dos cidadãos comuns quanto dos servidores públicos. E aí, o doutor Gilberto me indagou quais os desafios que a crença encontra no ordenamento jurídico. São inúmeros e muitos deles são comuns às outras crenças, a todas as outras crenças, na verdade. Eu vou colocar algumas coisas que acontecem, acredito que mais especificamente com muçulmanos, para a gente poder ter uma pequena noção, talvez uma diferenciação. A gente encontra um desafio muito grande no mercado de trabalho, principalmente para mulheres muçulmanas, que usam o hijab, que usam o véu islâmico, né, a vestimenta islâmica. O véu islâmico, eu não sei se vocês se lembram, há uns anos atrás, na França, se proibiu o uso do véu islâmico. Na verdade, se proibiu o uso de símbolos religiosos em escolas e repartições públicas. Ostensivos. Exatamente. Se proibiu o uso de símbolos religiosos ostensivos em escolas. Oi? Em escolas e repartições públicas. Mas acontece que o hijab não é um símbolo religioso. Desde quando o hijab, o véu islâmico, a vestimenta islâmica é um símbolo religioso? O hijab é uma prática religiosa. O hijab faz parte do culto da religião pela muçulmana. O hijab não é símbolo. Pode ser encarado como símbolo pelas pessoas que não são muçulmanas. Para a muçulmana,
é uma prática religiosa. Assim como a prática da oração, assim como a prática do jejum, assim como a prática da caridade, a prática do uso do hijab. Então, as mulheres muçulmanas se viram aí feridas no seu direito. O Estado laico, que deve proteger a expressão de todas as crenças religiosas e nenhuma em detrimento da outra, ele veio aí cerceando o direito à liberdade. E a gente está falando da França, a gente tem tanta coisa para aprender com a França. O país da liberdade, igualdade e fraternidade. A gente tem tanto para aprender com ela. A história da França é incrível. E, de repente, em pleno século XXI, um retrocesso dessa magnitude. As mulheres muçulmanas no mercado de trabalho, elas passam por algumas dificuldades, porque, quando oferecidos os seus currículos, são muito elogiados. E aí elas recebem uma ligação para vir, ou para mandar uma foto, ou para fazer uma entrevista, né? Uma última parte do processo seletivo, uma entrevista de trabalho. É quando ela, gentilmente, é descartada do posto. E é claro que a pessoa percebe o espanto que ela causou no outro, o preconceito que o outro tem em relação a ela. Claro que ela percebe isso, mas é de difícil comprovação. Como é que você vai comprovar? A pessoa pode alegar qualquer coisa. Às vezes, no telefonema, você já está empregada praticamente. É só uma questão de formalidades. Então, você envia a foto, mais alguns documentos, e, de repente, você não está mais apta para o trabalho. É muito complicado. É muito complicado. Sabendo que tem capacidade de exercer e que seria escolhida, só não foi em função da vestimenta ou daquilo que você acredita. É complicado. As muçulmanas, a gente tem relatos aqui no Rio de Janeiro de muçulmanas que já tiveram seus véus puxados com violência na rua, em vias públicas mesmo. O último caso de que tivemos notícias... Opa, está terminando. O último caso de que tivemos notícias foi até em frente à própria mesquita da Luz, a mesquita aqui do Rio de Janeiro. Vou falar mais rapidamente porque nosso tempo está terminando. Nós temos mulheres muçulmanas impedidas de retirar os documentos. A gente tem muito problema com isso. A minha CNH, a minha Carteira Nacional de Habilitação é com véu, a minha identidade também, o passaporte e o documento da OAB também é com véu. Na OAB eu não tive problemas nenhum, inclusive quando eu vim aqui na Secretaria da OAB fornecer todos os meus documentos, eu não sei se ainda tem, que já tem alguns anos, mas tinha um cartaz na OAB ali embaixo na Secretaria dizendo de que forma que o rosto deveria estar exposto. Então, o véu não poderia cobrir nenhuma parte do rosto, e o véu, como eu estou usando, estava totalmente aceito, como a nossa Constituição garante a liberdade de crença e culto religioso. Então, isso é muito interessante. Mas as mulheres muçulmanas encontram no Brasil todo muita dificuldade para tirar a identidade, carteira de identidade, portanto, usando o véu islâmico, a CNH também, e alguns outros documentos. Às vezes, elas precisam se reportar aos centros islâmicos, às mesquitas, para até emitirem um parecer, e a própria ANAGE emite pareceres jurídicos para que a pessoa possa levar ao local. Infelizmente, ainda acontece. A disseminação, outro grande entrave e desafio, na verdade, é a disseminação das fake news, principalmente no campo virtual. De ideias falsas, mentirosas. E, nesse sentido, fazendo um contraponto, até surgiram já vários sites que procuram esclarecer as notícias, denunciando uma fake news ou outra. O Islã ele é muito alvo de fake news, né? Desse jeito de levar uma informação errada, justamente colocando já o enfoque intolerante e discriminatório. E Churchill dizia, eu acho muito interessante, Churchill dizia que a mentira ela dá 2 voltas ao mundo antes da verdade se vestir. E é verdade, porque até mesmo quando esses sites estabelecidos na internet colocam, falam sobre a nossa
sobre a inverdade da informação, ela já foi muito mais... A notícia falsa chegou a muito mais pessoas, se alastrou de maneira muito mais eficaz e eficiente do que a própria verdade. Então, isso também é um entrave que a gente encontra. A ANACH vem acompanhando também o processo, o projeto de lei 3.346 de 2019, que visa a folga semanal de acordo com a religião de cada pessoa e também o uso da indumentária religiosa. E essas são, basicamente, para encurtar a minha fala, eu prometo que eu já vou terminar. Eu só queria dizer que, no início, eu falei sobre o caminho das águas. E a água, ela sempre trabalha em equipe. Quanto mais água tem, mais forte ela fica e mais fácil ela sobrepõe os obstáculos, ela contorna os obstáculos. E por isso, eu queria deixar aqui a sugestão para o nosso querido doutor Gilberto Garcia, um chamado de união das entidades. Entre hoje e amanhã, várias entidades jurídicas representativas de várias religiões vão estar presentes aqui, ou já estiveram. E por isso, eu proponho a criação de um órgão que una todas essas entidades na busca do combate à intolerância. Fica a dica ao doutor Gilberto. Obrigada. A comissão está quase toda em peso aqui, ouviu, sobre vocação. Vamos lá, eu espero, porque as nossas dificuldades são muito semelhantes, na verdade. São muito semelhantes e com união a gente trabalha com muito mais força, com certeza. Bom, o que eu queria terminar dizendo, na verdade, que o Alcorão Sagrado diz o seguinte: não deprecie o que é do outro, para que a gente não menospreze aquilo que é do outro, que a gente deve mostrar toda a polidez da nossa fé na nossa conduta. Que se eu conheço a minha crença, eu não ataco a do outro. Eu faço transparecer, eu mostro aquilo que eu tenho de bom para oferecer. E mais uma vez, citando o professor Capês, eu vou encerrar dizendo que ele diz: temos que trabalhar sempre com foco na verdade, no amor, na compreensão e na tolerância. E, se necessário for, combater o bom combate. E é com tudo isso aliado ao conhecimento e à conscientização que faremos do Brasil um país mais justo, um país mais consciente. Eu não consigo enxergar outras armas que não essas, ou melhores armas que não essas. A do diálogo, a da conversa, da conscientização, da educação, nos vários setores da sociedade, da justiça, no campo jurídico, no campo social, enfim. Eu não consigo, acho que essa é a melhor maneira de promover a dissipação de preconceitos, estereótipos. Essa é não só falar, é ouvir. Muito obrigada.